Bom dia, pessoal. Ezequias de novo. Pode abrir lá em 2 Crônicas 31. Acho que hoje nós não devemos ter pessoas, talvez um ou outro, mas não mais um número significativo de pessoas que não estiveram nas primeiras palestras, né? Então, por isso que eu não vou fazer tanta coisa sobre as palestras anteriores, mas quero sempre reforçar os princípios que eu tenho tentado transmitir a vocês. Nós temos que aprender a ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, de tal forma que a gente compreenda as Escrituras falando conosco, não sem antes compreender o que ela disse primeiro às pessoas que leram as Escrituras. Essa é uma maneira muito rica de nós entendermos quais os propósitos. Eu vou fazer esse exercício de novo hoje. Vou tentar, ao conectar com a situação dos primeiros leitores de Crônicas, ver como é que essa história fala com eles e fala conosco, né? Que a gente aprenda a ler então a história da redenção, o cuidado de Deus com a redenção dele e chegando ao ápice em Cristo Jesus. Nós já falamos da reforma religiosa de Ezequias, falamos disso ontem pela manhã, ontem à noite, os capítulos 29 e 30 de Crônicas. Eu disse que Crônicas gasta bastante tempo com a reforma religiosa porque ele é alguém envolvido no sacerdócio, o escritor, muito provavelmente, a gente não sabe quem, muito provavelmente é um escriba ou um levita, alguém que está envolvido com o trabalho de liderança religiosa, e por isso que o foco dele primordial é falar do culto, é falar do templo. Então nós vimos isso ontem pela manhã, e ontem à noite a gente viu que depois do templo preparado foi celebrada a maior Páscoa desde os dias de Salomão. Já fazia mais de 200 anos que não tinha uma Páscoa tão magnífica como essa. Hoje a gente vai ler um texto menos empolgante, mas o Senhor Deus é tão sábio que eu espero que Ele nos ensine exatamente por intermédio de um texto menos empolgante. E eu vou deixar isso claro logo. Vamos abrir em 2 Crônicas 31 e vamos fazer a leitura daquele jeito que a gente tem feito sempre. Nós vamos ler todo o capítulo a partir do verso 2, tá? Do 2 até o 21. Então, alguém começa e a gente lê um verso cada um até terminar no versículo 21. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos do sábado, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou o povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Logo que ele divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor e as prepararam. Uma vez preparados, recolheram deles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. E
Ok. Vamos lá. Deixa eu começar assim. Eu disse que esse texto era menos empolgante porque esse texto não é nenhuma mega Páscoa. E eu quero começar relacionando com o fato de nós gostarmos de momentos marcantes. Nós amamos períodos ou momentos marcantes. Nós normalmente louvamos esses períodos mais do que a rotina. Inclusive, a própria palavra rotina tem uma conotação negativa pra gente. A gente fala assim, logo a gente cai na rotina, né? Aí, tipo assim, que coisa ruim. Normalmente, rotina é usado de forma negativa. É claro que, às vezes, a gente consegue enxergar o elemento positivo disso, mas, na maioria das vezes, rotina dá a impressão de monotonia, de chatice, né? Quando você escreve história, por exemplo, raras vezes, existe uma nova escola da história que faz isso, mas raras vezes você conta o comum, o trivial. Você normalmente conta os eventos marcantes, aquilo que, de alguma maneira, impacta e muda alguma coisa. Quando você conta um romance, ou você vê um filme, você é marcado mais pelas reviravoltas do enredo, não uma simples cena que não muda o restante da história, né? No contrário, a história se mostra monótona. No trabalho, nos estudos, no esporte, a gente sempre recorda os grandes momentos. A gente fala assim, nossa, eu me lembro daquela época, quando aconteceu assim. A gente normalmente grava os momentos mais marcantes. Ou quando a gente olha para o futuro, o que a gente se preocupa? Não com o trivial, mas com o eventual. Estou chamando essa atenção por quê? Porque atividades diárias para nós normalmente recebem menos da nossa reflexão do que os momentos eventuais. E eu acho que isso é problemático quando a gente traz para dentro da vida da igreja. A igreja corre um risco sério de ficar muito empolgada e focada em eventuais, em coisas eventuais, em programações eventuais, às vezes esquecendo-se daquilo que é rotineiro, daquilo que é diário. Anunciamos e celebramos o acampamento, o culto evangelístico, o retiro, que é muito bom, mais do que a reunião departamental, do que aquele estudo, aquela reunião de oração rotineira. Encontros de casais são mais empolgantes do que a escola dominical. Congresso ou encontro parece mais edificante do que o típico culto dominical. A gente é fascinado por evento. Fascinado por evento. Inclusive a gente fala assim, o retiro foi uma bênção. Raras vezes a gente diz assim, a terça-feira foi uma bênção. O que você fez? Eu li a Bíblia de manhã. Normalmente não é assim. Não estou dizendo que não possa ser. Mas para a gente referir a terça-feira como sendo uma bênção, então tem que ter sido uma devocional daquela. Você até chorou naquele dia. Senão, parece que é menos abençoador. A gente é marcado pelo eventual. A gente se preocupa e foca mais naquilo que é eventual. Eu quero propor, então, uma tese à luz disso. Por que eu levanto essa preocupação? Porque, em contraposição a esse espírito, eu quero argumentar que maturidade cristã só vem quando a gente aprende a ter prazer no dia a dia da vida cristã. Maturidade cristã só vem quando a gente aprende a ter prazer no dia a dia, antes do que só no eventual, naquilo que é marcante e fantástico. Cristão que vive de eventos não é saudável, assim como comer lanche fora o tempo todo não faz bem, né? A gente pode fazer de vez em quando, mas evento chama evento porque é para ser eventual, não é para ser o tempo todo. Sabe uma coisa interessante? Vou fazer um parênteses, mas falar um pouco de sociologia da religião. Muitos analistas do movimento pentecostal falaram que uma das razões pelas quais o pentecostalismo se tornou tão marcante, tão impactante na história do movimento cristão recente é porque eles tornaram o eventual rotineiro. Essa é uma análise sociológica muito interessante. A ideia é que você iria a um culto pentecostal, o que você ia encontrar? Você ia encontrar o extraordinário. Toda vez. Entendeu? O eventual, o fantástico, virou algo comum para poder atrair as pessoas, para poder chamar as pessoas, para poder segurar as pessoas. Porque a gente gosta do extraordinário, a gente gosta daquilo que é mais marcante. Mas
Mas eu quero defender que a saúde do cristão se mede muito mais pela constância, pelo seu... na maratona é assim, é mais pela passada do que pelo pique. E vida cristã está mais para maratona do que para 100 metros rasos. Não é? Então a gente mostra a maturidade cristã quando a gente tem aquela passada constante. Se você acompanha atletismo, se você já viu isso na televisão, você vê que os caras mantêm o ritmo sempre. Eles sempre estão na mesma velocidade. Sempre estão tá no quilômetro 5, tá no quilômetro 15, não é possível. Na mesma velocidade, na mesma velocidade. Essa é a marca de um fundista. Ele tem perseverança. Tá? E isso é sinônimo de força, de saúde. Eu estou fazendo essa analogia para a gente começar a pensar nisso em termos de vida cristã. O nosso texto básico, eu creio, traz uma lição sobre isso. O nosso texto não é tão tcharam como o 30. O 30 é assim, uau! Você lê o 30 e você fala, que Páscoa, hein? Queria estar lá. O 31 é assim, é legal. Assim, é legal, claro. Não é assim, legal, é interessante. É Bíblia, é palavra de Deus, sem dúvida. Mas ele não é assim, repleto de eventos magníficos. Por quê? Porque o nosso texto dessa manhã é um texto de rotina. É aquilo que Ezequias começou a fazer para botar a casa em ordem, que era feito constantemente, antes do que um evento, tá? É a rotina que ele vai instaurar aqui. Isso é muito importante para as pessoas que estão lendo esse texto pela primeira vez. Lembra que eu disse, vou repetir para você guardar, Crônicas foi escrito para o povo que voltou da Babilônia e estava recomeçando na terra prometida, naquela terra que Deus tinha dado para eles. Então é a comunidade pós-exílica, a gente fala. Qual é a dificuldade dessa comunidade? Eles estão recomeçando do zero, depois de terem perdido tudo, muita coisa destruída. Começaram pelo templo, mas nem tudo ia muito bem, porque tinham adversários, gente que atrapalhava o progresso deles. A economia não estava lá aquelas coisas assim. Então, quando a economia não está aquelas coisas, a gente fala, não, a gente dá para Deus, mas dá como pode, né, pastor? Também não dá para exagerar. Entendeu? Eles estão tendo dificuldades de voltarem seus corações para o Senhor de maneira desprendida. Então, o livro das Crônicas, ele é escrito para animar as pessoas a instituir uma rotina santa diante das dificuldades que eles estão enfrentando. Eles precisavam enxergar a continuidade da história deles com a história anterior. Por isso que eu falei para vocês ontem que Crônicas é escrito assim, ó. Ao invés de contar só a história dos reis, a monarquia, claro, ocupa a maior parte da história, mas Crônicas começa com genealogia que vai desde Adão em diante. Para mostrar assim, ó, vocês fazem parte desse povo que começa aqui, ó. Aí vai de Adão, vai passando pelas tribos, quem era descendente de cada tribo, até que chega e começa a apresentar a história da monarquia a partir de Davi. Aí tem Davi, Salomão, depois o reino dividido, e vai contando essa história. Conta a ida para o cativeiro, mas sabe como é que termina? Termina com o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, para que o povo voltasse e recomeçasse. Ele termina ali porque o escritor já vivenciou isso e ele quer que o povo que agora está recomeçando lembre da sua história. Então, a história deles é semelhante àquela história anterior. Se Deus instituiu como fazer culto segundo Davi, é por isso que Ezequias resgata o culto conforme Davi. Porque a ideia é continuar. Isso que o escritor de Crônicas quer ensinar para as pessoas. Que haja um resgate da história anterior ao exílio. Eles têm que voltar a viver agora, não mais como peregrinos, eles voltaram para a terra. Agora tem que ter rotina santa, tá? Isso seria viver à luz das imutáveis promessas de Deus feitas a Davi e Salomão lá atrás. É isso que eles tinham que fazer. Então, por isso o cronista vai apresentar Ezequias como quem personificou essa expectativa, esses ideais para a comunidade pós-exílica, para aqueles que estão lendo a história. Ezequias é o exemplo de alguém que, depois de 200 anos de altos e baixos, volta a estabelecer uma rotina santa. Aí, depois de Ezequias, tem vários reis, o povo vai para o exílio, aí volta do exílio. O que eles têm que aprender? De novo, estabelecer uma rotina santa, com bons e santos hábitos. Por isso que o nosso texto começa assim, termina assim, no último verso, e ele vai nortear o nosso estudo. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, começou na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus de
todo o coração o fez e prosperou. Isso era o início de uma vida comum, de uma rotina durante o reinado de Ezequias, tá? Algumas coisas que eu já falei, mas que eu vou repetir para você entender o que foi a sua reforma, para depois a gente falar do que foi essa rotina. Então, a gente já falou que ele resolveu começar de novo depois de um período difícil, né? O seu pai Acaz foi um homem idólatra, fez muita coisa contrária à lei do Senhor, e Ezequias agora tem que mostrar pulso para reestruturar uma nação depois de um período tão desastroso. Segunda coisa é que ele mostrou zelo para com a casa de Deus. A gente falou isso. Primeira coisa que ele fez é, vamos abrir o templo. Vamos arrumar o templo, vamos mexer na prática religiosa. Por quê? Não é que religião é uma parte da nossa vida. Sabe, pastor, eu me preocupo muito, tanto com o profissional quanto o espiritual. Olha como a gente conversa de forma separada, dicotomizada. A gente fala, para mim, é importante tanto o profissional, o emocional, o psicológico e o espiritual. Pronto, aí lascou. Você é tetrapartido. Como se tivesse assim 4 partes. Espiritual não devia ser tratado como uma parte a parte do resto do seu ser. Como você se relaciona com Deus afeta tudo que você faz. Então mexer no templo e no culto não é mexer numa parte da sua vida. É mexer no centro da sua vida. Entendeu a diferença? Não é mexer numa parte. É mexer naquilo que mexe com todas as outras partes. Então isso é importante entender. Ele teve zelo para com a casa de Deus e a prática religiosa. E ele mostrou uma confiança destemida em Deus em relação aos inimigos. Eu falei disso pouco na primeira mensagem, por causa do tempo, era aquela sexta-feira que a gente já estava meio cansado chegando aqui, mas diz que ele, o texto de Reis fala que ele se rebelou contra o rei da Síria e disse, não vou pagar imposto não. Ora, meu senhor não me falou para ser cativo dos assírios. Então ele cortou. Se Acaz antes tinha tirado riquezas do templo para dar para a Síria pelo medo do poderio assírio, Ezequias falou, não, por quê? E ele corta com esse pagar de impostos. E nisso ele foi destemido, confiou de forma destemida. Veja, tudo isso é lição para o povo que voltou do exílio, para o pessoal que está lendo crônicas. Eles também têm que aprender a começar depois de um período difícil. Eles também têm que ter zelo para com a casa de Deus e a prática religiosa como centro das suas vidas. Eles também têm que ter confiança e não ter receio dos inimigos, mesmo eles não tendo nada no começo. Entenda que muros não foram reconstruídos, eles não estão protegidos, eles não têm muitas riquezas, o exército não é nada daquelas coisas. Eles não estão assim bem para enfrentar outras nações, mas Deus quer ensiná-los a não temer os seus inimigos. Então, essas são as coisas que a gente já falou, mas agora eu vou falar daquela que é própria desse texto, e é nessa que eu vou focar nesse início de mensagem, que é o seguinte, Deus vai ensinar por intermédio de Ezequias que a perseverança dá sequência ao trabalho, dá sequência à sua reforma. Então, se no capítulo 29 ele fez limpeza no templo, se no 30 ele celebra a maior Páscoa desde os dias de Salomão, no 31 ele estabelece o trabalho permanente no templo. Como é que vai ser? Vai ser assim, os levitas vão fazer assim, vai ter essa família aqui, eles vão fazer turnos desse jeito, vocês vão trazer dízimos para pagar eles assim, assim, assim. Ele está estabelecendo o corriqueiro, aquilo que é para acontecer sempre. Nesse capítulo, o rei distribuiu o pessoal do templo conforme estabelecido por Davi. Olha o versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. O que ele está fazendo é reestruturação, conforme foi feito lá atrás. Davi havia separado o levita para fazer uma coisa assim, tá? Então ele está resgatando não só a música que a gente já falou, mas inclusive o serviço no templo, tá? E ele está fazendo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Nisso ele fala diretamente aos leitores pós-exílicos, que precisavam reestruturar o dia a dia do templo, tá? E Ezequias começa com o seu próprio exemplo. No verso 3, ele faz aquilo que um rei deveria sempre fazer, mas ele sempre fez. No verso 3, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda, isto é, da sua própria renda, dos seus recursos, era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. O que ele fez?
ele disse assim, pessoal, a gente tem que contribuir. Mas antes disso, ele contribuiu. Ele retirou uma porção significativa da sua renda e depois ele convoca o povo a fazer. O que a gente vai ver acontecendo? Quando um rei lidera, ele sempre tem o povo o seguindo. Seja para o bem, seja para o mal. Sabe o que é interessante? A gente praticamente não tem, nos livros de Reis e Crônicas, não tem exemplos, são raros, existem, mas são muito raros, em que o povo não seguiu o rei. Quase não tem. Se o rei fazia o que era mal perante o Senhor, o povo fazia o que era mal perante o Senhor. Se o rei fazia o que era reto perante o Senhor, o povo seguia. O rei era líder, para o bem ou para o mal. Isso é o impacto que um líder tem. E ele tem que compreender a sua responsabilidade. Por isso que reis às vezes eram tratados com severidade. Vários deles, inclusive o pai de Ezequias, por terem um mau reinado, diz assim, foi sepultado, mas não com os reis de Israel. De vez em quando é dito isso de um rei. Foi sepultado, mas não com os reis de Israel. Quer dizer, ele não foi sepultado em lugar de honra, porque ele não foi um bom líder. Ele levou o povo para o mau caminho. Então Ezequias vai ser um líder que vai puxar as pessoas sempre com ele, como é típico, mas para fazer aquilo que é santo. E a resposta do povo é extraordinária, porque ele dá da sua fazenda, dos seus recursos, e depois convoca o povo a contribuir. E olha o que diz o versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E olha o que aconteceu. E fizeram montões e montões. A ponto de, no verso 8, Ezequias e os príncipes viram aqueles montões, bendisseram ao Senhor o seu povo de Israel. E aí Ezequias pergunta para os sacerdotes acerca dos montões. O sumo sacerdote fala assim, desde que se começou a trazer a casa do Senhor, verso 10, estou lendo, temos comido, nos temos fartado delas e ainda sobra em abundância. Quer dizer, nós que trabalhamos no templo, temos recursos demais e não conseguimos nem dar conta do que tem sido doado. Ezequias falou assim, então vamos fazer um armazém, ué. Vamos guardar as coisas que podem ser guardadas. Tamanha era a liberalidade do povo naquele tempo, tá? Por isso que no verso 11 ele prepara depósitos na casa do Senhor. E uma vez preparados, no verso 12, eles começam a organizar isso. Então, isso é um exemplo de que o autor de crônicas quer que o pessoal que está lendo tenha o mesmo espírito antes do que serem vítimas, né? Nós passamos por situação assim. A gente é convocado a contribuir, você diz assim, nossa, assim que abençoar a renda em casa, pode deixar, pastor, eu vou trazer minha oferta, vou trazer meu dízimo. Né? Ou a gente é convocado a servir, não, é só passar essa fase, eu estou passando uma fase muito difícil, é só passar essa fase, eu vou servir. A gente é convocado a ajudar alguém e fala assim, eu adoraria ajudar. Sabe, meu coração até palpita, assim, eu gostaria tanto de ajudar, mas é que realmente não dá agora. Nós frequentemente nos colocamos em situação em que tá difícil. E a comunidade pós-exílica tinha todo o direito de dizer, tá difícil. Mas quando estava difícil, o que eles fizeram? Eles cortavam as contribuições para o templo, que fazia parte da lei do Senhor. Tem registro disso em Neemias, tem registro disso em Malaquias. 2 histórias pós-exílicas. Então faz sentido o autor de Crônicas gastar um capítulo falando de como o povo foi desprendido nas contribuições para o templo. É porque a comunidade pós-exílica não era. Tinha essa fraqueza, porque está muito difícil. A gente está passando por uma crise, sabe como é que é, né? Na crise não é fácil. Tudo bem, não é fácil para você fazer aquelas férias. Mas para você socorrer, ajudar, servir, sempre é tempo. Não é? Mas a gente tem a tendência de se sentir vítima, de sentir em período difícil. É só passar esse período difícil. E normalmente, quem espera muito passar esses períodos não adota um costume de fazer aquilo que foi convocado a fazer. Pode ver, tem gente que acha que ele está passando numa fase, é uma faculdade de 6 anos, mais o período de treinamento. E se ele não serve durante esse período, ele não vai servir depois, porque ele já passou muito tempo sem servir. Se ele não contribui há 10 anos e ele está sendo convocado a contribuir, ele fala assim, olha, estou esperando aquela promoção que vai entrar um dinheiro. Nossa, mas está na justiça, eu vou ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Que coisa, né? A gente sempre tem a expectativa de que vai dar aquela melhoradinha, vai dar certo, vai arrumar.
E Ezequias é um exemplo de quem está chamando o povo a fazer isso imediatamente. Por que era importante contribuir para a casa do Senhor e o templo e as atividades de adoração? Porque os levitas, os sacerdotes, tinham que se dedicar exclusivamente às coisas do Senhor, né? Olha só, verso 4. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. É parecido com aquela história de Atos dos Apóstolos, em que fala que os apóstolos estavam muito cheios de atividade, existiam as viúvas dos helenistas, dos gregos, que não estavam sendo atendidas, e aí eles resolvem instaurar um grupo de homens, tido por muitos como sendo os primeiros diáconos. Para quê? Para liberar os apóstolos para se dedicarem à palavra e à oração. Então, não é que não fosse necessário cuidar desse serviço, mas era importante que os apóstolos ficassem com aquilo que era o seu chamado principal. Por isso convocam outros homens a fazer esse serviço. E é assim que a gente tem que entender esse momento do texto também. Era para que eles se dedicassem, tá? E como resultado disso, Deus fez Ezequias prosperar. Verso 21 fala que em tudo que ele fez, a última palavra é prosperou. A noção de prosperidade, ela é muito mal compreendida no nosso meio, porque normalmente a gente rebate tudo aquilo que é teologia da prosperidade, né? E a gente rebate, às vezes, corretamente, mas sem o devido fundamento. Então eu quero te explicar por que o Antigo Testamento fala de prosperidade e por que a gente não aplica do mesmo jeito que era aplicado lá, mas o que a gente precisa aprender a partir desse conceito? A noção de prosperidade era vital para a comunidade pós-exílica. Eles estavam desejosos de crescer num tempo ainda de pobrezas. Por quê? Porque prosperidade era sinônimo de que eles estavam obedecendo à aliança do Senhor. Lá em Deuteronômio 28 é um capítulo chave para você ler mais tarde, não agora, tá? Deuteronômio 28 tem duas grandes partes. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês assim. Aí tem várias bênçãos. Se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoá-los assim. Aí várias maldições. Esse capítulo dá muita base para a gente compreender as promessas de Deus. Por exemplo, uma das mais conhecidas, que se vocês entregaram os dízimos e as ofertas, eu abrirei as portas dos céus. Lembra aquele texto de Malaquias 3? Que é um texto muito citado, muito conhecido. Ele é a perfeita aplicação de Deuteronômio 28. Deus está falando, se vocês forem fiéis a mim, eu vou cuidar da terra de vocês. Vocês têm aí regrado na contribuição, com medo de faltar, mas confiem em mim. Se vocês entregarem os dízimos, eu vou cuidar da terra. A terra vai prosperar, vocês vão ter muito. E isso mostra que a prosperidade está relacionada à fidelidade de Israel. Alguém leia, por favor, em voz alta, 2 Crônicas 32, 29, que é o capítulo posterior ao que a gente leu. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas sem abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Isso, então veja que o final da vida de Ezequias é narrado como sendo, assim, tudo muito número, é muito, é grande, é vezes, é ao quadrado, é assim. Era para mostrar para a comunidade que Deus abençoava aqueles que eram fiéis à sua palavra. Mas como é que a gente lida com isso hoje? É a chamada teologia da retribuição. O pessoal de prosperidade quer pegar esse texto e aplicar diretamente a eles. Dizendo assim, tá vendo? Se a gente é fiel a Deus, a gente prospera. Ezequias prosperou. É assim que a teologia da prosperidade faz. Ela faz uma relação entre fidelidade lá e bênção, e fidelidade aqui e bênção. O problema que a gente enxerga de imediato é que eles não usam Cristo como prisma das promessas. Então atenção para essa ideia. Quando a gente lê um texto do Antigo Testamento e Deus faz uma promessa, essa promessa precisa passar pelo prisma de Jesus Cristo como sendo a lente hermenêutica que faz o refratar da luz. Sabe quando a luz passa por alguma lente, algum cristal e ela fica refratada? É isso que acontece com as promessas do Antigo Testamento.
ela passa pelo prisma de Jesus Cristo e ela então vem refratada para nós, para que nós entendamos o que aquilo ainda representa. Então, eu não quero que a gente tenha a seguinte ideia: eu sou presbiteriano, pastor, não sou de igreja da prosperidade, então essas promessas não têm nada a ver com a gente. Não é saudável a gente olhar assim, senão o Antigo Testamento não vai parecer que tenha aplicação. Ou senão, a gente vai só espiritualizar tudo. Então, o que é ter Cristo como sendo o prisma? Atenção, as bênçãos que Cristo traz para nós não são só espirituais. Uma prova disso é que quando Deus cria alguma coisa nova para você ter, não é só novo céu, é nova terra também. Porque existe bastante fisicalidade às promessas de Deus. Ele promete restaurar não só a sua alma, mas redimir o seu corpo. Deus também salva e redime aquilo que é físico. Só que a redenção de Deus tem estágios. A gente fala de já e ainda não. Tem coisas que já são verdadeiras e outras que ainda não são verdadeiras. Você, por exemplo, já experimenta a redenção na sua alma, mas a verdade é que o seu corpo não está assim tão remido. Ele, com o passar dos anos, vai envelhecendo, adoecendo, enfraquecendo, porque ele ainda não foi alvo da redenção. Ainda não foi, mas será. Por isso que nós temos que compreender as promessas de Deus feitas lá atrás como sendo uma verdade em Cristo. Só que as promessas vão ser absorvidas pela fé. Então, deixa eu explicar o que é isso. Para o pessoal da Teologia da Prosperidade, a fé é para durar assim 5 minutos. Porque ele crê agora para daqui a 5 minutos ter. A gente aprende no Novo Testamento que fé é para durar uma vida inteira, para que no porvir a gente tenha. Mas a gente há de ter. Entende isso? Deus vai cumprir com o cuidado de todas as coisas. Então olha que impressionante. Digamos que você diga assim: ai, Senhor, será que eu fui predestinado para ser doente a minha vida inteira? Parece que eu só tenho dores. E a palavra de Deus ensina que vai haver um tempo em que não vai haver mais dor. Mas até chegar lá, ele pede que você confie e deposite nas coisas dele. E aqui, então, essa história de Ezequias é um exemplo microscópico daquilo que acontece na história de forma macroscópica, tá? De forma maior. Então, a gente investe crendo que o Senhor há de cuidar de nós, em todas as áreas. E ele já cuida agora. A prosperidade já é uma realidade agora. Por exemplo, a Escritura fala que bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, porque herdarão a terra. Né? Herdarão a terra. A ideia de que eles vão receber. Jesus está falando isso no Novo Testamento. E vale para nós. Isso vale para bênçãos em todo o nosso ser. Tá? Então, eu só estou aqui chamando a atenção do quê? De que o Senhor Deus promete fazer prosperar aquilo que é feito em conformidade com a sua palavra. Mas, para a gente fechar essa sessão e eu ir para a última, não significa que a bênção do Senhor é só para as coisas eventuais e as coisas mais marcantes. A gente fala assim: nossa, a igreja precisa de uma coisa especial, vamos fazer uma conferência. Aí ela faz uma conferência, aí Deus abençoa e fala assim: nossa, agora sim, agora a igreja foi abençoada. Como se o eventual fosse o necessário para a bênção. Aqui, a prosperidade vem depois do rotineiro. Olha que interessante. Como é que Deus está cuidando dessa nação? Depois que a rotina santa foi estabelecida. E aí vem prosperidade, vem bênção da parte de Deus. Eu quero que você enxergue assim também. O cuidado de Deus, a bênção de Deus, que atinge áreas materiais, mas não é a prioridade dele para esta vida, é o cuidado de Deus à medida que você descansa nele, você deposita a confiança nele nas coisas contínuas, nas coisas rotineiras. Vamos mostrar como é que Deus abençoa a rotina. O verso 21 fala: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos seus mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração o fez e prosperou. 3 coisas. O propósito é busca por Deus, o método é trabalho e a disposição é de todo o coração. Tá? Propósito é busca, o método é trabalho e a disposição é
de todo o coração. Então, olha só. Primeiro, buscar. O verbo buscar é um verbo que a gente tem mais facilidade de entender. A gente tem facilidade de entender que é um compromisso intenso com Deus. Mas agora eu quero chamar a atenção, à luz daquilo que eu estou destacando nessa manhã, que busca não é uma coisa que você experimenta uma vez. Busca é incessante. Então, busca não é assim, apareci lá na casa do Senhor, bati uma vez, ele não estava, fui embora. Isso não é busca. Busca é constante, tá? Não é a procura de experiências marcantes, mas o contínuo compromisso com Deus. A bênção de Deus não vem só quando a gente tem aquela devocional especial. Então, eu costumo falar assim que quando a gente faz nossa leitura da Bíblia e a gente tem um dia assim empolgante, a gente veio de um retiro, de um acampamento, de um congresso, de um encontro de casado, alguma coisa assim. Você fala, nossa, foi uma bênção. Aí você começa a ler a Bíblia assim, aí o primeiro dia tá empolgante, tá bonito, que o pastor falou umas coisas lá que conectaram com o texto. Você fala, nossa, Senhor, o Senhor é uma bênção na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Aí lê o segundo dia, bom também. O terceiro, é bom. Aí o quarto, aí sim, aí eu não entendi muito do texto, mas eu tenho certeza que Deus abençoa, né? Aí o quinto, o sexto, e aí assim, começa a entrar numa rotina em que a devocional não parece mais tão marcante. Aí, o que aconteceu conosco de novo? A gente acha que Deus abençoa o que é eventual. E a gente tem muita dificuldade de crer que Deus abençoa aquilo que é rotineiro. Aquilo que não parece tão pomposo, que não parece tão assim cheio de glória. Mas a busca é algo constante e essa perseverança que eu estou destacando. O método é bastante estranho aos nossos olhos. A maioria de nós está pensando em buscar a Deus e ser santo para poder servir bem. Enquanto que, na verdade, a ideia é de buscar com serviço. Se percebe como às vezes a gente está imaginando que a gente... É uma teologia muito comum no nosso meio. A gente achar que quando nós gostaríamos de estar bem preparado assim para servir. Você fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de evangelizar. Se eu fosse assim mais conhecedor da Bíblia, nossa, eu ia evangelizar pra caramba. Ia não. Porque a gente acha que a gente tem que estar preparado antes, né? A gente tem que ter um nível assim de preparação, de bem-estar para poder fazer alguma coisa. Só que eu creio que Deus tem um jeito meio estranho aos nossos olhos de fazer-nos crescer, porque eu não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei. Mas eu quero fazer essa pergunta e deixar você ponderando. Você já percebeu? E se você não percebeu, começa a prestar atenção agora. Você já percebeu que às vezes a gente está carente de auxílio, de encorajamento, ao invés de Deus mandar alguém para te aconselhar, Ele manda alguém para você aconselhar? Você fala, Senhor, tinha pedido para o Senhor alguém para cuidar de mim, não para eu cuidar, né? Mas isso não é incomum. E por que disso? Porque ao cuidarmos de outras pessoas, ao encorajarmos, auxiliarmos outras pessoas, a gente começa a entender a graça aplicada de um jeito que você não tinha entendido para você. Alguém chega e fala assim, nossa, eu tenho que dizer para você que eu tenho sofrido com ansiedade, eu não sei o que eu faço, o que você me diz, me ajuda? Aí você fala, meu irmão, quem tem ansiedade quer controlar a situação. Aí você está falando para você, Heber, presta atenção no que você está falando. É porque você quer controlar a situação, mas Deus está no controle, sabe, meu irmão? Você começa a falar umas coisas que você precisava ouvir. Impressionante isso. Deus fazendo você crescer na graça mediante o seu serviço. Não você tá preparadinho para você servir 10, assim, muito bom, não é? Então, essa é uma outra maneira de entender a graça de Deus. Deus não equipa alguém super bem, preparadíssimo, para que então ele comece a servir. Normalmente, se ele é preparadíssimo, é porque ele já serviu muito. E ele chegou num ponto da vida dele em que ele cuidou muito de outras pessoas. É por isso que você vai conversar com ele hoje, e ele é um baita conselheiro. Você fala assim, nossa, Senhor, muito obrigado. Que mulher sábia, que homem sábio. Mas não é que ele se preparou e aí ficou pronto, agora está começando a servir 30 anos depois da sua preparação. Não, não é. Ele serviu muito na sua vida, porque Deus faz a gente crescer na graça mediante serviço. E a disposição é um coração não dividido. O texto fala de todo o coração. De todo o coração é uma expressão que a gente conhece bem, né? Amar a Deus de todo o coração. Tem outros textos da Escritura que mostram que isso nem sempre é uma realidade na vida do crente.
Tiago fala de nós não termos ânimo dobre, um coração dividido. Eu gosto muito da oração de Davi no Salmo 86, que ele fala assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A razão de eu achar essa oração muito linda é porque quem faz essa oração teme o nome de Deus. A sua tristeza é que ele não teme só o nome de Deus. Ele tem um coração dividido. Ele teme ao Senhor, ele é crente. Mas ele fala: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É isso que Ezequias demonstra aqui, que impacta as pessoas. Mas, vamos agora para voltar para o mesmo tema. Buscar e servir de todo o coração não é algo que vem assim: nossa, eu saí do PV, parece assim que eu estava de todo o coração, amado a Deus. Não. Buscar e servir de todo o coração requer disciplina, requer a resolução de fazer alguma coisa. Quer ver uma palavra que a gente não entende na Escritura? Vou contar uma história que você conhece bem. Jonas. Jonas não quer servir a Deus em Nínive, você lembra da história? Tenta fugir, Deus faz uma conexão submarina, né? Joga ele na praia. Aí o texto fala assim, depois que ele é lançado fora do peixe, presta atenção. O texto fala assim: Jonas se dispôs e foi a Nínive. Você fala: ó, que beleza. Ele se dispôs e foi a Nínive. Mas quando ele chega em Nínive, você lembra do espírito dele. Ele não fica muito feliz. Então esse se dispôs não tem a ver com acordar feliz. Não tem a ver com começar com o pé direito. Esse é o entendimento errado que a gente tem de disposição. Hoje a gente usa a palavra disposição assim: cara, eu não estou muito disposto. Acho que eu não vou não. Disposição tem muito mais a ver com o que você está sentindo no momento. Na Escritura, quando fala alguém se dispôs, significa resolução. Jonas não estava feliz da vida para ir para Nínive, mas foi uma resolução. À luz do que Deus fez com ele, ele resolveu ir. Ele resolveu. Então eu quero que você compreenda disposição assim. Quando a Escritura fala assim: fulano se dispôs, você resolve. Você fala: não estou muito bem, eu não estou legal. Eu tô com um pouco de enjoo, eu tô com dor, eu tô indisposto, eu tô fraco. Eu tô sentindo muito ainda recuperação das minhas enfermidades, mas eu tô disposto. As pessoas normalmente ouviriam você dizer assim: ah, então você tá bem. Não, eu não tô bem. Eu só tô disposto. Ah, então você tá sentindo legal? Assim? Não, eu não tô sentindo legal. Eu só quero ir à casa do Senhor e louvar o Senhor, é isso que eu quero. Disposição na Escritura, então, é resolução, não é bem-estar. Entendeu? É resolução. Então, quando fala que ele buscou de todo o coração, é uma resolução que não precisa ser desprovida de prazer. Não significa que você tem que ir para a casa do Senhor, por exemplo, com cara fechada, mas ela não é movida por um prazer oscilante, tá? É assim, ó. Precisamos ser resolutos em buscar a Deus, servindo antes da chegada do prazer, para a chegada do prazer. Eu quero dizer para vocês que servir ao Senhor e buscá-lo de todo o coração, incessantemente, vai ser uma delícia. Eu quero dizer isso para vocês, eu quero que vocês saibam disso. Mas eu tenho que te dizer que a delícia só vem depois. Entendeu? Você não sente assim aquela coisinha quentinha no coração, assim, aí você vai. É igual amar o inimigo. Jesus ensina a amar o inimigo. Como é que você ama o inimigo? Você não acorda de manhã e fala assim: gente, esse cara é tão 10, eu preciso cuidar dele. Que bênção na vida dos outros. Não é assim que você ama inimigo. Você não ama inimigo porque você acordou com uma alegria no coração, assim, e um sentimento assim caloroso em relação a ele. Você resolve amá-lo. Às vezes, Deus molda o seu coração de tal forma que os seus sentimentos em relação a ele mudam. Mas os sentimentos não vêm antes. Eles vêm depois. Você resolve amá-lo. E Deus vai trabalhando o seu coração. É parecido com o que Ezequias fez. Ele se dispôs a isso. Tá? Eu quero fechar o nosso estudo hoje com agora a conexão com o Novo Testamento e as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Tem vários textos da Escritura que poderiam ser usados para isso, mas o que me veio à mente, que é muito marcante, que tem a ver com essa história, é o que Deus ensina por intermédio do autor aos Hebreus. Porque Hebreus é uma epístola escrita para encorajar os desanimados. É para encorajar os caras a continuarem a maratona. Quem conhece um pouquinho de atletismo, sabe que o maratonista, quando você vai entrevistá-lo, pergunta assim: mas eu não cansa? Ele fala: claro que cansa.
Ele é treinado a superar a dor e o cansaço, mas cansa. Pergunta para qualquer maratonista, ele vai dizer assim que por volta do quilômetro 30 é de morrer. Dos 42 quilômetros. Ele não corre assim, como se não fosse nada. Dói, até no corpo dele dói. Mas ele está treinado a superar a dor. Quando o corpo dele diz para parar, ele não para. Essa é a perseverança dele. Essa é a busca incessante pela glória, pelo término daquilo que ele faz. Então, eu quero usar Hebreus como uma ilustração disso. Deus encorajando o povo a continuar mesmo quando estava difícil. A Epístola aos Hebreus é um sermão de encorajamento. Tá? Então vamos olhar para algumas partes de Hebreus. Vamos começar com o capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Eu vou pedir para alguém ler, voz bem alta para todo mundo ouvir, versos 10 a 12. Hebreus 6, versos 10 a 12. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha só a exortação. Deus, no verso 10, fala assim, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Não pensa que você vai trabalhar e fala assim, no final das contas, ó, nenhum obrigado. A gente fica super triste quando não vem nenhum obrigado, né? Mas a Escritura nos ensina que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ele sabe o cuidado que vocês tiveram para com outras pessoas, ele diz no verso 10. Né? Pois servistes e ainda servis aos santos, ele sabe disso. Mas eles cansaram de servir. E aí, olha o verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Que vocês não sejam indolentes, preguiçosos, não trabalhadores, é o que diz o verso 12, mas imitadores de quem? Daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fé aqui não é só confiar bastantão. Fé aqui é perseverança, é a ideia de você continuar. Então, por isso que fé e longanimidade são usados conjuntamente. É para falar de como você continua, tá? Então, Hebreus é uma carta sobre isso. Tanto é que o famoso capítulo de Hebreus que a gente mais conhece é o capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Eles não são heróis da fé no sentido de que eles confiavam muito. Nossa, a fé deles acho que removia montanhas. A deles não é assim. O texto fala de fé deles não tanto em termos de intensidade, mas em termos de extensão. Por quê? Eles confiaram mesmo sem a concretização das promessas. Essa é uma das ênfases de Hebreus 11. Abraão, por exemplo, ele saiu e partiu sem saber para onde ia. Ele viu a terra? Não viu a terra. Puxa vida. Isaac. Isaac também. Isaac, assim, Deus falou que abençoaria Isaac com uma terra. Ele viu a terra? Não. Todos eles ainda eram meio peregrinos. E Jacó? Jacó teve muitos filhos? Teve. Foi com uma descendência lá grande, mas não, Deus tinha prometido muito mais do que aquela descendência. Os 70 que foram para o Egito se tornaram em milhões de pessoas. Todos filhos de Jacó. Eles não viram essas coisas. Eles só creram naquilo que Deus prometeu. Então, os homens que são citados no capítulo 11 de Hebreus, homens e mulheres, são pessoas que creram com perseverança. Essa é a ideia. Eles persistiram, olhando adiante. E o texto termina não no capítulo 11, mas no 12. E eu quero fechar com esse texto, porque esse texto é preciosíssimo. Hebreus 12 vai falar do principal fiel, perseverante. Você nunca chamaria ele de fiel, mas ele é fiel. Ele crê em Deus, sabia? Ele crê em Deus. A gente raramente fala da fé de Jesus, mas nosso Salvador cria nas promessas do seu Pai. Como homem que ele era, ele cria nas coisas que o Pai havia prometido a ele. Olha o capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vem o encorajamento maior. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha só, ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele agora aqui suporta a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Onde é que ele está agora? À destra do Pai. Ele obteve as promessas. Então, o versículo 2 mostra Cristo Jesus como o supremo exemplo daquele que crê com perseverança, que adota a rotina, inclusive, com fidelidade. E lembre, há vários exemplos na Escritura dessa fidelidade. Por exemplo, Jesus Cristo começa o seu ministério dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Logo do começo, desde o primeiro ano de ministério público. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Quando chega no finalzinho e ele está sofrendo as maiores angústias, ele fala: seja feita a tua vontade. Continua a sua comida e a sua bebida. Tá? Quando ele foi obediente, Paulo fala aos Filipenses, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A ideia de continuidade. João capítulo 13 fala assim: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Olha a perseverança de Jesus. Olha a perseverança dele. Ele é quem ama até o fim, quem obedece até o fim, quem faz a vontade do Pai até o fim. Então, quando Cristo se apresenta dessa forma, ele é aquele que nos convoca a fazermos o quê? Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não fraqueje, não esmoreça. No versículo 4 vai falar de lutar contra o pecado até o sangue. A ideia de você é capaz de morrer na luta contra o pecado. Ele fala assim: vocês não têm resistido até o sangue. A ideia de que eles têm que gastar e empreender todas as forças para obter isso. Então eu quero encerrar assim. Nós fechamos agora o panorama que Crônicas faz da reforma religiosa. Mas eu quero fazer associação com um evento que acontece na história da igreja para você compreender. A história da igreja narra alguns momentos em que os cristãos experimentaram aquilo que a gente chama de avivamento. Avivamento é um conceito difícil de definir porque a Escritura não define em lugar nenhum. Mas existe uma característica do avivamento que eu quero destacar agora porque tem a ver com essa mensagem. Avivamentos nunca duravam muito tempo. Muito tempo não, algum tempo. Mas muito tempo não. Em alguns casos duravam 6 meses, em outros duravam 2 anos. Às vezes duravam um pouco mais, mas nunca fica uma geração inteira, ininterruptamente. Um personagem que experimentou um avivamento marcante nos Estados Unidos, quando ainda era colônia da Inglaterra, foi um homem chamado Jonathan Edwards. Edwards experimentou o chamado primeiro grande despertamento e depois que ele passou, ele escreve frustrado porque as coisas não continuaram do jeito que eram. Mas a vida cristã continua. Por que eu digo isso? Eu imagino que você deva ter momentos da sua vida em que você estava assim tão sensível a algumas coisas de Deus. Você falava assim: Senhor, olha, aquele ano eu estava crente, hein? Nossa, eu orei pra caramba. Fiz jejum. Olha, eu dediquei-me ao Senhor. Eu não sei por que eu esfriei. Talvez você e eu tenhamos esfriado porque a gente gostaria que o eventual se tornasse rotineiro. Não é assim na vida cristã. Na vida cristã tem momentos marcantes, mas ela é feita primordialmente de rotina, do todo dia. E eu quero que eu e você tenhamos prazer no todo dia. E que a gente mostre maturidade, mesmo quando as coisas não parecem estar arrebentando a boca do balão. Né? Então que a gente seja perseverante naquilo que Deus nos convoca a ser, mesmo sabendo que tem momentos que a gente tem picos de experiências e de coisas na igreja. Isso é algo que pastores têm que experimentar sempre. Pastores passam por isso direto. A gente tem momentos na vida da igreja em que as coisas vão muito bem, tem hora que parece que não vão, e dá uma vontadinha assim, você fala: Senhor, será que eu fico? Estou revelando o coração do pastor, mas eu não quero que vocês venham perguntar para ele: pastor, o senhor não vai sair não, né? Fique tranquilo, isso é da minha cabeça, não é dele. Mas eu sei como a gente sente. A gente tem momentos de maior prazer, parece que as coisas vão melhor, e momentos mais desanimadores. E é assim na sua vida. Tem hora que você se anima mais com o trabalho da igreja, tem hora que você se anima menos.
Tem hora que parece que tem uma geração assim 10, tem hora que parece que é uma geração que fala, meu Deus do céu, de onde veio essa molecada? Né? Mas a vida cristã continua. E o que marca a nossa maturidade é a passada contínua. É a passada contínua. Mesmo quando a gente está naquele quilômetro que o corpo está dizendo, para. Então eu queria rogar a Deus por isso. Que você entendesse assim, que o retiro acaba na terça-feira, a gente vai voltar para aquela rotina. Isso aqui é muito bom, isso aqui é gostoso. A gente parou, tomou uma aguinha, entendeu? No meio da corrida. Um ventinho assim vai refrescar, mas na terça-feira começa a corrida de novo. E alguns de nós estão angustiados por causa do trabalho, por causa de projetos, por causa de problemas na família, qualquer que seja. A gente está angustiado. Alguns de nós vieram para cá até pedindo assim, água para o Senhor, porque estava no meio da corrida e não estava aguentando. E eu queria que você compreendesse que Hebreus fala muito a você nessa situação, porque ele está convocando você a treinar os seus músculos. Maturidade vem quando a gente tem perseverança. Quando a gente corre até o fim. O fim vai chegar, tá? Tá demorando, mas vai chegar. Então eu queria encorajar vocês nessa manhã a terem prazer no rotineiro, não no eventual. Vamos orar? Pai do céu, te agradecemos pela tua palavra, mesmo quando ela nos apresenta textos que não nos parecem tão extraordinários. Mas ela nos ensina que o Senhor cuida de nós e nos abençoa não só quando coisas grandiosas nos acontecem, mas até quando o Senhor nos sustenta no dia a dia comum. Pedimos que o Senhor encha o nosso coração de alegria hoje, não só por coisas extraordinárias, mas pelas bênçãos de todo dia. Senhor, enche o nosso coração de alegria. Alguns de nós possivelmente estão desanimados, estão vendo o retiro como um tempo de refrigério, e é bom, Senhor, o Senhor nos refrigera a alma, sim. Mas a nossa vida não é só feita de refrigério, a nossa vida não é feita só de descanso. Nossa vida tem tempos de descanso, mas tem muito tempo de corrida. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, nesse tempo, a refletir sobre coisas que precisamos mudar na nossa vida, na nossa família, que desembaracemos-nos do pecado que tenazmente nos assedia, para que a corrida seja mais leve, para que não sintamos o peso de nossos próprios pecados e problemas. Ajuda o teu povo, faz o teu povo descansar no Senhor, mesmo em meio a períodos de angústia. Faz o teu povo perseverante e ensina o teu povo a ter prazer no Senhor em todo o tempo. Oramos em nome de Cristo. Amém.